Anjos, ouro e unicórnios. 3 palavras aparentemente sem nenhuma relação, mas que estão intimamente ligadas quando o assunto é inovação. Afinal, são investidores, recursos financeiros e cases de sucesso que motivam mentes inovadoras a criar soluções para melhorar a realidade no campo e na cidade. E não são poucos, apenas em 2019, por exemplo, as cerca de 30 mil agtechs de todo o mundo receberam cerca de 20 bilhões de dólares em investimentos. Só com esses aportes de anjos, elas receberam mais dinheiro do que o PIB de 75 dos 185 países do mundo, de acordo com o Banco Mundial. Isso sem falar em quanto fizeram de negócios, criaram empregos e geraram lucro e sustentabilidade para aqueles que usam ou compram suas soluções. É esse mundo bilionário, futurista e fantástico da inovação e dos unicórnios que vamos investigar. Afinal, ele está cada vez mais presente no agro, transformando as fazendas. Nossa primeira pergunta: quem são os investidores anjos? A 4ª revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as 3 anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. Os quase 20 bilhões de dólares investidos em 2019 em agtechs de todo o mundo representam 250% mais que 5 anos antes, quando o estudo da AgFounder começou. No ano passado, as quase 30 mil startups de tecnologia agroalimentar de todo o mundo fecharam quase 1.900 acordos. Ainda assim, houve uma redução de 4,8% no volume investido em relação a 2018, o que para os autores da pesquisa da AgFounder foi previsível. O investimento de capital de risco em geral caiu 16% em 2019, pela incerteza global relacionada à guerra comercial Estados Unidos-China, Brexit e uma economia chinesa enfraquecida. A pandemia de Covid-19 para alguns pode novamente prejudicar o setor, mas para outros deve fortalecê-lo. O fato é que a inovação já está consolidada na pauta e neste tema já somos destaque em todo o mundo. O Brasil foi o 12º principal destino de investimentos em agtechs no ano passado, com pouco mais de 200 milhões de dólares, ou 150% a mais do que no ano anterior. Segundo o Radar Agtech Brasil, a tendência vem de antes. Em 2013, foram 30 milhões de dólares. Em 2018, 80 milhões de dólares. E no ano passado, 204 milhões de dólares. Isso mostra que são cada vez mais anjos interessados nas agtechs e cada vez mais agtechs interessadas em anjos. Realizado pela Embrapa, pela consultoria Homoludens e pela SP Venture, o Radar somou 1.125 agtechs no Brasil.
Sim, o boom das agtechs brasileiras ocorreu em todas as fases do agronegócio. Em 2019, tínhamos 196 startups antes da porteira, 397 dentro e 532 depois das fazendas. Para Francisco Jardim, sócio da SP Ventures, por exemplo, ainda estamos longe do teto. Se a gente pega uma análise de tendência de 5 anos, a gente ainda está bem longe, né? O agro hoje, que representa, o agronegócio como um todo, representa 23%, 24% do PIB e ele representa uma fatia muito menor do investimento em venture capital, né? Então ainda tem muito o que crescer. A gente investe em toda a categoria, né? E a gente está vendo realmente a categoria inteira crescendo, né? Não dá para dizer que é só uma área, né? Então o que eu quero dizer com essa categoria? Tanto a cadeia da proteína animal quanto a cadeia da proteína vegetal e dos grãos, tecnologias que estão resolvendo problemas dentro da porteira e fora da porteira. Então eu quero dizer desde agtechs que estão resolvendo o problema de plantio, fertilidade de solo, colheita, monitoramento de fazenda, até as agfintechs, por exemplo, né? A gente está vendo o surgimento de uma indústria de serviço financeiro para o agronegócio drivada por tecnologia, né? As fintechs para o agro, tecnologias que resolvem problemas de logística, roteirização. Então a gente está vendo muita energia por toda a cadeia, né? Além do perfil da tecnologia. Então a gente está vendo muito investimento e muita atividade em biotecnologia. Os biológicos hoje dentro da cadeia de insumos é o setor que mais cresce e que mais está recebendo investimento de venture capital, de private equity e das grandes multinacionais, mas a transformação digital hoje com certeza é o carro-chefe. A proliferação das agtechs está concentrada no Sudeste, mas está cada vez mais presente por todo o país. Só São Paulo conta com 590 startups, mais da metade do total, por contar com hubs na capital e cidades como Piracicaba, Campinas e Ribeirão Preto. Entre os estados, Paraná vem em segundo lugar com 102 agtechs, Minas Gerais com 99, Rio Grande do Sul com 89 e Santa Catarina com 70. Exemplo de que o desenvolvimento do Agro 4.0 está pulsando em outras regiões é a aceleradora Ciclo. Sediada em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, ela já firmou-se como referência em Matopiba, com estrutura de primeira, investimento e proximidade a produtores. Eu estou conversando aqui com o Pompeu Escola, que é um dos investidores e um criador da aceleradora Ciclo, em Luiz Eduardo Magalhães, no Matopiba, e ele vai dizer para a gente como um investidor enxergou a oportunidade, né, de investir numa região como Matopiba. Por favor, Pompeu, pode explicar para a gente? Claro que sim, obrigado aí pela pergunta. O Matopiba ele tem propriedades muito interessantes, né? Caracteriza grandes áreas de produção e tudo está acontecendo aqui. E diferente de outras geografias do Brasil, nós encontramos aqui um ambiente bem favorável à inovação. Os produtores rurais, alguns dos produtores rurais daqui, são sócios, inclusive, nossos na aceleradora. A aceleradora ela tem vários cotistas e uma maior parte desses cotistas são caras do agronegócio que querem a inovação. Então a gente encontrou aqui um ambiente muito favorável para falar de inovação, para aplicar a inovação. Por isso fazer a aceleradora aqui. Uma aceleradora de startups agrícolas e pecuária, né? Ela precisa estar do lado da onde as coisas acontecem, né? Não dá para fazer em São Paulo, no Rio. Você precisa ir lá, tem uma dúvida, tem que ir no campo tirar a dúvida naquela hora, né? Então, a região aqui é muito promissora em termos de acolher, tirar as dúvidas, tratar os assuntos imediatamente e ajudar a aceleração a acontecer. Por isso que a gente optou pelo Matopiba. E você acredita que em curto e médio prazo essa região também vai alcançar uma maturidade na inovação no agro? Como é que você vê aí o curto, médio ou longo prazo desse movimento de inovação aí? Então, também é um outro fator positivo. A região, ela é muito inovadora. A gente chegou aqui, já encontrou aplicação de drone, aplicação de irrigação, os pivôs de irrigação diferenciados, inteligentes. Então, existem muitas startups já trabalhando aqui, vendendo seus serviços, né? Já mais consolidados, é claro. Então, é uma região extremamente promissora no sentido de querer, de desejar. Além disso, Luiz Eduardo Magalhães, que é dita como a capital do Matopiba, é a cidade onde nós estamos, né? Ela trouxe assim recordes de produção em termos de toneladas por hectare das principais culturas aí em 2018 lá.
foi recorde mundial em culturas como soja, como algodão, né? Pensando em toneladas por hectare. Então, é uma região que gosta muito de produtividade, de se destacar e de aplicar inovação. Do Nordeste para o Sul, também encontramos investidores de referência. A proximidade física pode não ser determinante para realizar um investimento, mas em certas situações também faz a diferença. Neste ano, por exemplo, o Rio Grande do Sul já sofria com uma forte estiagem quando a crise do Covid-19 começou. Como as agtechs gaúchas assimilaram esses dois golpes? Guilherme, comenta pra gente como é que está a cena das agtechs e de investimento em agtechs no sul do país. Tudo bem, Daniel? Aqui pelo sul, como muitos sabem, a gente teve uma baita estiagem, mas o mercado de investimentos em agtechs continua super em alta. Nós continuamos investindo em startups do agro. Tivemos uma pequena baixa no número de investidores, porque muitos perderam muito dinheiro na bolsa e ficaram meio receosos, com medo de uma falta de liquidez. Mas, como a gente sabe, o agro não para e nossas startups do agro, inclusive, estão indo muito bem. Principalmente aquelas que têm serviço de logística e da parte de grãos. Uma destaque é a Trucker do Agro, plataforma de logística, mas já outras que atendem mais agricultura familiar, na parte mais de hortifruti, sofreram sim um impacto negativo. Deixa eu emendar outra pergunta. Você acredita que a pandemia do Covid acelera a consolidação definitiva das agtechs ou vai ser um obstáculo, vai atrasar? As startups, naturalmente, elas nascem e elas existem num ambiente de extrema incerteza. Então, a pandemia, em muitas situações, não atingiu tanto porque elas aprendem desde muito cedo se adaptar rápido, se adaptar com um modelo de negócio fácil de mudar, errar rápido, errar barato. Então, estão se adaptando muito bem aos acontecimentos, à pandemia. A Venture Aceleradora existe já há 7 anos e nós temos 53 startups investidas e 7 são do agro. Essas investidas estão tendo, a maioria delas, os melhores meses desde o começo da pandemia. As startups são muito plurais, tanto em área de atuação quanto em tipo de solução que oferecem ao mercado. A agricultura, por exemplo, é o objetivo de 53% delas, enquanto os alimentos acabados de 32% e a produção animal 15%. Já quanto ao tipo de soluções, elas são ainda mais variadas. Para se ter uma ideia, apenas antes das fazendas, as soluções vão desde análises laboratoriais, controle biológico e economia compartilhada, até genômica e biotecnologia. Já dentro das fazendas, é o local para inovações em agricultura de precisão, piscicultura e diagnóstico por imagem até IoT, meteorologia e drones. Por sua vez, depois das fazendas, tem novidades em tipos de alimentos, logística e biodiversidade, até gestão de varejo, restaurante online e rastreabilidade. Diante de tanta variedade e interesse do mercado e demanda mundial crescente pela produção cada vez mais eficiente, grandes especialistas do agronegócio também tornaram-se investidores da inovação. Uma das grandes revoluções que tem acontecido no agronegócio brasileiro e mundial é a evolução das inovações via startups, empresas com juventude, com propostas de resolução de problemas específicos dentro da jornada do produtor rural, da jornada das cadeias agroindustriais. E nesse ambiente destaca-se muito a presença do investidor anjo, aquela pessoa que tem um recurso para colocar e que coloca em diversas organizações, diversas startups, e 2 ou 3 delas vão trazer de volta esse recurso e quem sabe uma delas vai trazer muito mais recursos de volta. Sem a presença dos anjos, seria mais difícil esses empreendedores que estão buscando resolver problemas, mas não têm recursos, conseguirem o êxito, conseguirem o seu objetivo. Então, o anjo merece o nosso apoio total. Se levarmos em conta o impacto da Revolução do Agro 4.0 e o aumento de até 60% na demanda por alimentos até 2050, investir na inovação parece bem atraente. Mas o sucesso de uma agtech não se apoia apenas em uma boa ideia e depende de uma série de fatores em um mercado tão complexo e competitivo. Você gostaria de ser um investidor, fazer parte e ganhar dinheiro com esta revolução tecnológica, mas minimizar os riscos envolvidos? No próximo bloco vamos mostrar algumas dicas. Não sai daí!
A expressão que define os investidores na inovação é Venture Capital e ela tem 2 significados: capital de risco ou capital empreendedor. Ambos são verdadeiros. Eles que vão desde Family and Friends até multinacionais viabilizaram a enorme maioria das grandes soluções. Por outro lado, há risco. Não existem dados definitivos, mas um estudo da startup Farm indica que até 74% das agtechs brasileiras não passam do 5º ano de vida. Para ter sucesso, deve-se levar em conta fatores como momento, solução, grupo, mercado, concorrência, entre outros. Investir em serviços digitais de comércio e entregas em tempo de coronavírus parece certeiro. Talvez não. Cerca da metade do investimento em agtechs desde 2018 foi neste tipo de solução e no ano passado caiu 56%, provavelmente saturado. Por outro lado, proteínas alternativas, agricultura vertical e de alimentos inovadores registram um aumento de 17%. Certeza de sucesso? Não dá para saber. O certo é que algumas agtechs têm valorização excepcional e rendem muito lucro a seus investidores. Você quer ser investidor? A Maria Rita Bueno explica um pouco sobre como funciona a Anjos do Brasil. Maria Rita, explica para mim como funciona a Anjos do Brasil. A gente considera que é fundamental que todo investidor participe de uma rede. Por quê? Porque dentro da rede ele vai encontrar, primeiro, muito conhecimento compartilhado. Investir em startup é um bicho diferente de fazer um investimento tradicional. Dentro da rede você vai encontrar outros investidores mais experientes e vai poder aprender muito sobre isso. Além disso, você também vai ter um conjunto de boas práticas que te explica esse processo, a parte legal, a parte de seleção de startups, que várias redes já fazem também. Mas tem outro ponto que é muito importante, que é o ponto do co-investimento. Nenhum investidor anjo, na nossa visão, deveria investir sozinho. Você não consegue aí montar um portfólio de maneira mais fácil e você não consegue também agregar tanto valor para os empreendedores. Ok. E uma pessoa que não é especializada, quanto que ela precisa investir por ano, mais ou menos? Na Anjos do Brasil, o que a gente sugere para os investidores e pede que eles tenham é pelo menos R$50 mil no ano para investir em risco, para investir em startup. Esse é um investimento de alto risco, com grandes possibilidades de retorno, mas é risco. Você tendo esse tipo de valor, você vai poder investir em umas 2 startups por ano e ao longo do tempo construir a tua carteira. O ticket médio por investidor em startups no Brasil está entre 25 e 50 mil reais em cada startup, com startups captando aí de 300 mil reais até 1 milhão, 1 milhão e 200. A gente gosta muito de startups de agronegócio, das agtechs, porque elas estão num mercado que precisa muito de inovação, que está se transformando muito e é um mercado grande. O Brasil tem sido referência em agro, mas ainda falta muita tecnologia, falta muita inovação. Essas empresas estão trazendo isso e a gente tem todo o interesse em investir em startups de agtech. Quer mais um motivo para olhar para a inovação como um mercado promissor? A consultoria estadunidense Markets & Markets prevê um crescimento de 82,8% no mercado de agricultura de precisão até 2025. Segundo o relatório, o setor já movimenta 7 bilhões de dólares por ano e deve chegar a 12 bilhões e 800 milhões de dólares em 5 anos, com um crescimento anual médio de 12,7%. Mas quais os critérios podem indicar se uma agtech pode ter sucesso ou não? William Cordeiro, diretor da GV Angels, comenta. William, explica pra gente quais critérios vocês usam para selecionar ou para decidir fazer um aporte em uma agtech. A gente olha para a agtech, a gente gosta bastante de analisar o cenário macro, né? O Brasil tem uma vocação natural para agtechs, então isso mostra para o investidor anjo que o investimento que vai ser feito vai nos levar a um mercado bastante expressivo. Então, nesse sentido, no investimento early stage, que é o que a gente faz, são as startups, a gente busca muito olhar para o time que vai estar envolvido dentro dessa operação. Entender se essas pessoas que vão tocar esse negócio de fato conhecem do mercado e vão conseguir operacionalizar o plano que eles colocaram no papel. Então, a gente vai olhar para uma empresa que tenha pelo menos o MVP rodando. O MVP nada mais é do que um protótipo, onde ele consegue validar tudo aquilo que ele apresentou. A gente vai entender se as pessoas são relacionadas no setor, se elas conhecem do setor de atuação, se o negócio vai conseguir tracionar no horizonte de 18 meses com o cheque que eles projetaram. No caso do GV Angels, são investimentos de R$1 milhão em média, e empresas que possuem a capacidade de operacionalizar e crescer exponencialmente
com tecnologia baseada em software. E vocês têm empresas agtechs apoiadas ou que receberam aportes da GV Angels? Temos. O último investimento que fizemos em uma agtech foi na AgroIntel, é uma empresa que consegue entregar para o produtor rural, através de tecnologia, o acompanhamento de todo o campo produtivo, através de satélites, entregar um pouco dessa informação para os produtores rurais através da tecnologia. 2 agtechs brasileiras já estão reconhecidas entre as top 50 do mundo com melhor potencial de crescimento. São elas a AgroSmart e a Solinfitec, que estão entre empresas de 11 países e de 4 continentes. Será uma delas a primeira unicórnio do agro brasileiro? Bom, para você que não sabe, unicórnios são agtechs que acumulam valor mínimo de $1 bilhão no mercado. Difícil responder, né? Mas conversamos com uma delas para saber como os anjos foram importantes na sua trajetória. Mariana, como é que a AgroSmart se vê, se sente, sendo uma das 50 agtechs com maior potencial de crescimento, segundo a consultoria norte-americana? Bom, eu acho que a gente fica muito feliz e orgulhoso, né, na verdade. Eu acho que é um reconhecimento, não só pelo nosso trabalho como empresa, mas o nosso engajamento com a sociedade de realmente mudar a agricultura, né? E eu acho que é isso que nos ajudou a trilhar aí um caminho que ganhasse esse destaque. E sobre a possibilidade de ser a primeira agtech unicórnio do Brasil? A gente sabe que tem algumas que estão se aproximando, mas o Brasil ainda não tem nenhuma agtech unicórnio. Você acredita que isso é possível? Como é que vocês veem isso? Eu acho que, sem dúvidas, o Brasil vai ter agtechs unicórnios, né? A gente já é reconhecido como o maior produtor e exportador do agro e, com certeza, vai ser também de tecnologias para o agro. E eu acho que a gente não vai ter só um unicórnio. A gente vai ter vários e estamos aí justamente lutando para que a gente seja um deles. Teremos uma agtech unicórnio? Será que ela já nasceu ou ainda está sendo gestada na criatividade de jovens desenvolvedores? As soluções que vão nos aproximar ainda mais do futuro da agricultura e da alimentação já estão entre nós ou ainda seremos mais surpreendidos? A pandemia é um obstáculo que atrasará este processo crucial para a humanidade ou vai acelerar ainda mais a consolidação das agtechs? Francisco Jardim, da SP Venture, deixou uma opinião interessante sobre estes temas. As tecnologias são adotadas em momentos de crise para redução de custo, otimização de processos. Então, a minha visão e a visão da SP Ventures hoje, considerando a crise Covid, é que vai colocar uma evidência muito forte nessa categoria defensiva do agro e das agtechs principalmente, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você pega todas as categorias da economia que vão ser impactadas pelo Covid, o agro tem uma demanda relativamente inelástica, né, o setor de alimentos. O agro trabalha com uma moeda forte, tudo cotado em dólar, né? Então a gente vê no auge da crise hoje, o produtor está recebendo R$103, R$104 por saca de soja no Porto de Rio Grande. É um recorde histórico. Março, a gente bateu recorde de exportação, né? Com a China voltando para compras, né? Então o agro vai passar forte pela crise na nossa percepção. E aí quando você fala das agtechs que atacam os problemas do agro e o agro vai continuar capitalizado, elas são ajudadas por uma outra tendência. Essa crise atual ela vai acelerar uma série de tendências que já estavam em processo e que as agtechs estavam cavalgando. Tá? O que as empresas vão fazer? O que a John Deere vai fazer? O que a AGCO vai fazer? O que a Jacto vai fazer? Ela continua precisando vender, interagir com clientes e ter um canal. E isso vai forçar a digitalização. O e-commerce é um exemplo. A mesma coisa vale para as fintechs, né? As agências bancárias, se não estão fechadas, estão pelo menos menos visitadas, né? Então o produtor vai querer acessar crédito para custeio, para financiamento de investimento de forma digital. Então vai começar a procurar soluções. Eu dei só 2 exemplos, mas vale para a maioria das categorias. Enfim, a adoção da inovação no agronegócio é um caminho inevitável. Todos os players, sejam agtechs, agricultores ou investidores, têm o mesmo desafio e missão, assim como nós. Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta, com a tecnologia e a inovação. Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia, da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca.
AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.